Junho de 1982, nas colinas congeladas e lamacentas que cercavam Port Stanley, nas Ilhas Malvinas, jovens conscritos argentinos tremiam de frio dentro de suas trincheiras. Mas o pior inimigo não era o inverno antártico, era o que estava cruzando o oceano. Pelo rádio e nos sussurros entre os postos de comando, corria um boato que congelava o sangue de homens experientes. O Reino Unido havia liberado seus guerreiros mais temidos. Homens baixos, vindos das montanhas do Nepal, que não sentiam dor, não faziam prisioneiros e lutavam com facas curvadas, capazes de decepar uma cabeça com um único golpe. A máquina de propaganda argentina tentou pintar esses homens como monstros impiedosos, mercenários selvagens a serviço da coroa britânica. O objetivo era gerar ódio, mas o resultado foi o oposto. Um colapso psicológico completo. Diante da lógica da guerra moderna, o medo do anacronismo de um guerreiro tribal selou o destino das trincheiras. Quem eram esses homens que causavam mais pânico do que os bombardeios navais britânicos? Eles eram os Gurkhas. E para entender por que eles se tornaram o terror das Malvinas, precisamos voltar no tempo, até as montanhas mais altas do mundo. Desde 1815, após a Companhia das Índias Orientais colidir com a ferocidade dos guerreiros do Nepal, o Império Britânico percebeu que era melhor tê-los como aliados do que como inimigos. Nasceu assim o lema que guia todo Gurkha: melhor morrer do que ser um covarde. Um código de honra inabalável. Eles cruzaram o mundo e lutaram nas duas guerras mundiais, nas selvas da Malásia e nos desertos do norte da África. Mas em 1982, o desafio seria um cenário completamente hostil ao seu habitat natural: as turfeiras cinzentas e o vento cortante do Atlântico Sul. A bordo do navio QE-2, o primeiro batalhão do 7º Regimento de Rifles Gurkhas do Duque de Edimburgo se preparava para o combate, enquanto os soldados britânicos sofriam com o enjoo marítimo. Os Gurkhas passavam horas afiando suas facas kukri no convés, sob o olhar tenso da tripulação. Para o comando britânico, os Gurkhas eram uma tropa de choque de elite. Para a inteligência argentina, eles eram uma incógnita assustadora. E o choque nas praias de San Carlos mudaria o rumo da guerra para sempre. Quando os Gurkhas desembarcaram nas Malvinas, o cenário que encontraram era desolador. Não havia árvores, apenas rochas, lama e um frio que penetrava nos ossos. Mas para homens criados nos contrafortes do Himalaia, o terreno não era um obstáculo. Era uma vantagem. Diferente dos soldados ocidentais, a fisionomia e a postura dos Gurkhas intrigavam os locais. Eles eram calmos, quase silenciosos, mas operavam com uma disciplina mecânica. E em sua cintura, sempre presente, estava a kukri. A kukri não é apenas uma arma, é uma extensão do próprio Gurkha. Existe um mito militar de que uma vez que uma kukri é sacada em batalha, ela deve provar sangue antes de ser guardada novamente. Nas Malvinas, os soldados britânicos alimentavam esse mito para aterrorizar os prisioneiros, e os argentinos acreditavam piamente. Mas os Gurkhas eram profissionais da guerra moderna. Eles carregavam o moderno fuzil SLR britânico e sabiam usá-lo com precisão cirúrgica. No entanto, o avanço em direção ao Monte William seria o teste de fogo para o regimento. O Monte William estava fortemente defendido pelo 5º Batalhão de Infantaria de Marinha da Argentina, uma das unidades mais bem treinadas e equipadas do exército do ditador Leopoldo Galtieri. Eles tinham metralhadoras pesadas Browning .50 e campos minados protegendo as encostas. Os Gurkhas receberam a ordem de tomar a montanha em um ataque noturno. A tática convencional ditava um bombardeio massivo de artilharia antes do avanço da infantaria, mas os Gurkhas preferiam a escuridão. Eles se moveram pelas linhas de infiltração sem emitir um único ruído. Os relatos dos sobreviventes argentinos são assustadores. Eles contam que os sensores de movimento e os postos avançados simplesmente desapareciam, sem gritos, sem tiros de advertência, apenas o silêncio que precedia a morte. A guerra psicológica operava em 2 níveis. O medo do desconhecido paralisava os jovens conscritos argentinos, que tinham sido enviados para o fronte com pouco treinamento. Quando a ordem de ataque final dos Gurkhas ecoou, o som não parecia humano. Ayugorkali! Esse é o grito de guerra dos Gurkhas. Traduzido significa: os Gurkhas estão chegando.
Quando esse clamor ecoou pelas encostas do Monte William na calada da noite, misturado ao som do vento, o efeito nas trincheiras argentinas foi devastador. Nas trincheiras do 5º Batalhão, o pânico se espalhou como pólvora. Soldados argentinos relataram em seus diários de guerra que a visão daqueles homens avançando sem medo das balas parecia um pesadelo. Muitos se recusaram a atirar, acreditando nas histórias de que os Gurkhas eram imunes à dor. A resistência começou a desmoronar antes mesmo do combate corpo a corpo. Em várias posições do Monte William, regimentos inteiros abandonaram suas armas e bateram em retirada em direção a Port Stanley. Eles preferiam enfrentar a corte marcial por deserção a cruzar o caminho das facas curvas. Mas houve focos de resistência brutal. Oficiais argentinos tentaram forçar seus homens a manter a linha de frente. Onde o combate aconteceu, ele foi rápido e impiedoso. Os Gurkhas usavam sua velocidade para limpar os bunkers em questão de minutos. Existe um caso registrado nos arquivos do Ministério da Defesa britânico sobre um soldado Gurkha que limpou uma casa-mata inteira armada com uma metralhadora, usando apenas sua kukri, após seu fuzil falhar devido à lama. Quando os reforços britânicos chegaram, a posição estava pacificada. O nível de eficiência assombrou os próprios aliados. O general argentino, Mário Menendez, comandante das forças nas ilhas, recebia relatórios alarmantes em seu quartel-general. Seus oficiais na linha de frente diziam que a infantaria convencional britânica podia ser segurada com artilharia, mas que os Gurkhas pareciam ignorar o fogo tático. A verdade histórica, longe dos mitos inflados pela propaganda de ambos os lados, mostra que os Gurkhas eram, acima de tudo, mestres da guerra psicológica inconsciente. Sua reputação os precedia de tal forma que o trabalho real em combate era reduzido pela metade, pois o inimigo já estava psicologicamente derrotado. Com a queda do Monte William e das colinas circundantes, o cerco a Port Stanley estava completo. A capital das ilhas estava ao alcance das mãos aliadas e a rendição argentina era apenas uma questão de horas. Em 14 de junho de 1982, as forças argentinas assinaram a rendição oficial. Milhares de soldados depuseram suas armas. Quando os prisioneiros foram organizados nos campos de triagem, muitos deles pediam especificamente para não serem guardados pelos Gurkhas, temendo represálias que nunca aconteceriam. Para a surpresa dos argentinos, os Gurkhas mostraram uma humanidade admirável no pós-combate. Relatos de veteranos argentinos mencionam que os soldados nepaleses dividiam suas rações de combate e ofereciam chá quente para os conscritos feridos e famintos que haviam sido abandonados pela própria logística oficial. A quebra de expectativa foi total. O exército que esperava monstros encontrou profissionais disciplinados que respeitavam as leis da guerra com rigidez. Os Gurkhas sofreram apenas uma baixa por ferimento durante toda a campanha das Malvinas, um testemunho de sua eficiência tática e da rapidez com que o inimigo recuava. Anos após o fim do conflito, veteranos de ambos os lados se reuniram em fóruns e documentários. O respeito mútuo substituiu o terror. Os oficiais argentinos reconheceram que enfrentar os Gurkhas foi o ponto de virada psicológico que convenceu o alto comando de que a resistência na ilha era militarmente impossível. A campanha das Malvinas acrescentou mais um capítulo de ouro à lenda do 7º Regimento de Rifles Gurkhas. Eles provaram que mesmo na era dos mísseis guiados por radar, dos caças supersônicos e dos satélites, o fator decisivo em uma guerra continua sendo a fibra moral e o espírito do combatente no chão. A história dos Gurkhas nas Malvinas não é uma apologia à violência, mas uma lição sobre o poder da reputação. Eles venceram batalhas inteiras sem disparar um único cartucho, apenas carregando o peso de uma história de coragem que começou 2 séculos antes nas montanhas do Nepal. Eles cruzaram o globo para lutar em uma terra estranha, sob um clima hostil, contra um inimigo que não conheciam. E ao fazê-lo, garantiram que o mundo nunca esquecesse o significado do seu lema. Quem teme a lâmina curva, na verdade, teme o espírito indomável de quem a carrega. Os pracinhas brasileiros tiveram seu Monte Castelo. Os Gurkhas tiveram seu Monte William, povos diferentes, culturas distantes, mas unidos pela mesma capacidade de chocar os exércitos mais poderosos do mundo, através da pura recusa em dobrar os joelhos. Se você gostou de conhecer a verdade por trás do terror dos Gurkhas nas Malvinas, ajude a manter este canal de história militar vivo. Deixe seu gostei e comente abaixo. Qual dessas histórias de choque psicológico você quer ver nos próximos episódios? Sua inscrição é o que nos move. A história é vasta e 30 grandes choques militares nos aguardam. Obrigado por assistir e até o próximo episódio.